que foi destaque, o que está sendo destaque nesta quarta-feira. Olha só, o Brasil bateu mais uma vez um recorde na pandemia. 1.726 mortes registradas em apenas 24 horas. A Covid-19 já matou 257.562 pessoas. De acordo com a Fiocruz, em 19 estados, a ocupação de leitos de UTI está acima de 80%. Em Santa Catarina, 36 pacientes morreram à espera de uma vaga de UTI. A transferência de doentes, que deveria ter começado ontem, começou hoje de manhã só. Os pacientes estão sendo transferidos para o Espírito Santo. Em São Paulo, 450 pessoas esperam leitos de UTI e enfermaria nos hospitais públicos, meio a meio. A partir da meia-noite de sábado, o estado de São Paulo vai retornar à fase vermelha, que só permite o funcionamento de serviços essenciais. Dessa vez, no entanto, as escolas permanecerão abertas. E essas medidas duram até o dia 19 de março. O Senado aprovou uma medida provisória que autoriza estados e municípios a comprarem e aplicarem a vacina contra a Covid-19 caso a União não adquira doses suficientes para a imunização da população. Essa medida dá um prazo de até 7 dias para que a Anvisa aprove a utilização dos imunizantes, caso ainda não tenha o registro. O texto segue agora para a sanção presidencial. E em meio a essa falta de vacinas, olha só, Jair Bolsonaro anunciou que uma comitiva brasileira vai a Israel para negociar um spray nasal que foi testado em apenas 30 pessoas com Covid-19. Liderada pelo chanceler Ernesto Araújo, essa comitiva embarca no próximo sábado. E qual é a nossa intenção? Está tudo acertado para isso. Não quer dizer que vai acontecer, mas está tudo acertado. O pessoal vinha para cá, dado entrada na documentação na Anvisa, para que a fase 3 venha ser feita de forma experimental no Brasil. E como é para ser usado e quem está hospitalizado, né, quem está em UTI, eu acho que não tem problema nenhum usar esse spray no nariz do cara. O que é esse spray? Não sei. Usou-se lá em 30, e em 29 deu certo em poucos dias. O último demorou um pouco mais, mas também se curou. Então parece até que é um produto milagroso, parece, tá? Mas nós vamos atrás disso. A pedido da Anvisa, a Justiça Federal proibiu a entidade de produzir óleo de cannabis medicinal. A Abrace, que é uma entidade da Paraíba, estava autorizada desde o ano passado a plantar e fabricar o óleo utilizado em tratamentos de epilepsia, Alzheimer, entre outras doenças. Só no primeiro semestre de 2020, cerca de 4.000 pacientes tiveram acesso a esse medicamento produzido pela Abrace. E uma última notícia, câmeras de segurança registraram um momento em que o deputado Daniel Silveira recebeu 2 celulares quando estava preso na sede da Polícia Federal do Rio de Janeiro. A informação e as imagens estão no relatório da Polícia Federal enviado ao Supremo Tribunal Federal. A Rede Globo teve acesso ao relatório e divulgou o trecho em que Daniel Silveira aparece recebendo celulares na presença do seu advogado, isso na sala de visitas. O bolsonarista foi preso no mês passado por apologia à ditadura militar, ameaça aos ministros do STF também. Ele é agora alvo de processo no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. Vamos falar um pouquinho sobre essas notícias, então, com o Gustavo Conte, que é linguista, jornalista e comunicador. Oi, Conte, tudo certo por aí? Tudo bom, Thalita? Que prazer estar aqui de novo. Você sabe que a gente vai fazendo os programas às quartas e me dá saudade de fazer o programa de aula. Um programa ele é um modulador aqui na correnteza do meu trabalho. Muito bom falar com você e muito bom estar na TVT. Saúdo a todos que estão nos escutando aqui nesse momento. Vamos falar sobre o Brasil, né? A gente tem gostado demais também, Conde, o nosso público também. A gente sempre recebe mensagens de internautas que já te conhecem do seu canal, falando que bacana ver o Conde por aqui também. A gente fica super feliz por essa parceria mesmo. Vamos falar sobre o Brasil. Olha só, deixa eu trazer outras 2 notícias que saíram agora há pouquinho, me chamaram a atenção, que é a seguinte: tem uma projeção que foi realizada pelo governo de São Paulo, apontando que o sistema de saúde aqui no estado vai entrar em colapso em 15 de março, caso nada seja feito. Agora, com esse lockdown, com essas restrições de circulação, esse número pode se estender para frente, ou podemos não alcançar esse colapso, tomara.
Mas, enfim, é preocupante, 15 de março. E daí, em meio a tudo isso, em meio a esse caos que a gente vive, Bolsonaro deu uma entrevista ali, naquele cercadinho, né, dizendo que a imprensa está criando pânico, que a imprensa dá esses números negativos e cria pânico em relação à pandemia. Poxa, a gente tem acompanhado pesquisadores, cientistas, especialistas dizendo que a gente está nesse pior momento da pandemia. Ele continua negando o que a gente passa. Enfim, a gente está nesse governo negacionista e sem perspectiva alguma em relação à melhora. Agora, talvez, enfim, com medidas mais restritivas à circulação. Como encarar tudo isso? Thalita, enquanto você falava aí, eu não sabe qual que é o nosso grande problema? Acho que o problema do Brasil, do mundo ocidental de uma certa maneira, mas do Brasil, é a falta de pânico. A gente, na verdade, é muito pouco pânico para o tamanho do problema. Nós estamos com, como você disse, 257 mil mortos, um número que poderia ter sido minimizado, né? Se tivéssemos um governo central, uma liderança. Os secretários de saúde dos estados estão todos eles estão em pânico, né? O poder, na verdade, está em pânico. Só o Bolsonaro que não, porque, na verdade, ele comemora essas mortes por alguma razão que talvez nos passe batido, mas ele tem comemorado. Alguém que dificulta o processo de vacinação, alguém que, enfim, que se coloca na posição negacionista com relação à ciência o tempo todo, que agride, que briga com os governadores. Agora a gente tem uma briga interessantíssima política, que são os governadores todos, os prefeitos, porque vendo a tragédia aparecer e vendo a inércia, né, deliberada do governo federal, eles passam a agir para salvar vidas, porque eles têm de atender ali a população que os elegeu, etc. Eles estão conversando com o presidente da Câmara, o Arthur Lira, num processo que me parece interessante politicamente, que pode deflagrar aí, conflagrar algum momento de maiores dificuldades políticas para o Bolsonaro, que é tudo que a gente quer e precisa, né, para poder sair dessa situação difícil. Agora, eu diria, quer dizer, vou reiterar isso, a gente precisa, acho que o pânico tem esse aspecto ruim das pessoas ficarem desorientadas, mas o Brasil está completamente desorientado e não está em pânico. A gente tem aí uma espécie de gap semântico, né? Você tem o pânico, mas você tem só a desorientação. Agora, a parte boa do pânico, que é você se cuidar, que é você produzir o confinamento, que é você respeitar a vida essa não aparece. Só aparece a desorientação política e social. Então, é um desafio muito grande. Tomara, estou aqui torcendo, enfim, todo esse processo que está acontecendo agora, Thalita, você está acompanhando tão de perto também, a gente vê que é o resultado das festas de fim de ano, da abertura das escolas, enfim, Natal, do Carnaval, que foi suspenso, mas que teve festas clandestinas. O Sul está colhendo isso, Santa Catarina, as praias lotadas. Então, é muito triste, é incrível, para concluir, como você sabe que eu sou um crítico contumaz aí da imprensa tradicional, né? Como fica uma zona de inércia, né? As pessoas não dão a devida dimensão. Por isso que eu estou dizendo, falta pânico. Na verdade, a imprensa fica contendo essa dimensão real do problema do Brasil e tudo vai só piorando, né? Esse acho que é um problema. Acho que o Bolsonaro entregou, ele disse uma coisa, mas é o contrário, né? Tem pouco pânico na praça. Mas a gente naturalizou de alguma forma o caos, porque no ano passado a pandemia estava começando, acho que estava todo mundo muito aflito e os números não eram tão grandes como são hoje. Hoje a gente tem números muito piores, muito maiores, muito mais mortes, um perigo muito mais próximo e as pessoas realmente não entram em pânico. A gente naturalizou essa situação de caos, esse negacionismo, as atitudes de um presidente da República que nega esse momento que a gente vive? Olha, certamente, todo esse processo, naturalização, normalização, enfim, essa inércia estrutural do país, ela está no vocabulário de todos nós, né? Acontece que a gente tem é um processo que é um pouco paralisante, né? Como não entrar em pânico vendo faltar oxigênio para as pessoas? Como não entrar em pânico vendo as pessoas morrerem na fila da UTI? Como não se desesperar? Esses dias eu conversei com o Sérgio Storch, que é um ativista,
E eu estava, digamos, reclamando, conclamando, cadê as igrejas, cadê as lideranças religiosas para poderem fazer uma entrevista coletiva com toda a solenidade necessária para dar a dimensão do problema no Brasil? Quer dizer, ninguém se manifesta. A gente vê a coletiva dos governos do Estado de São Paulo, que me parecem um pouco mais solenes, mas elas também acabam caindo numa espécie de normalidade, num ritmo, né? A gente vê as edições dos jornais televisivos, das TVs abertas. Então, eu acho que falta comunicação, de fato, solenidade, falta um pouco de oratória, um pouco de liderança, né? Porque sem comunicação, sem informação de qualidade, mas não só informação de qualidade, precisa ser uma informação de qualidade devidamente anunciada, com as cifras da gravidade do problema. O tom tem que ser diferente. Se isso não acontecer, Thalita, a gente ainda vai sofrer muito, e todo mundo dizendo que março vai ser o ano mais aterrorizante do país, inclusive o Miguel Nicoleles, que é um dos pesquisadores mais respeitados do mundo. Então a gente vê que a perspectiva... Enfim, a gente precisa se preparar, né, para o cenário tenebroso, macabro, mas também se preparar para fazer uma retomada do raciocínio no país, né? Do raciocínio social, sanitário e político. E seria tão importante, você comentou sobre líderes religiosos, que eles se posicionassem nesse momento, que em São Paulo, João Dória tornou essencial, né, as atividades, os cultos religiosos. Seria tão importante que eles se posicionassem, dizendo que é isso, com todo respeito à fé, mas não dá para frequentar uma igreja num momento como esse. A gente não está para isso. E não houve esse posicionamento. Eu não vi, pelo menos, nenhum líder religioso tratando dessa questão com a gravidade, com o pânico que a gente precisaria, né, Conde? Pois é, a gente precisa dessa palavra. O Brasil está passando por um problema espiritual, né? A gente está aqui comentando, enquanto a gente comenta, Thalita, a gente tem problemas, as pessoas estão morrendo no país. Quer dizer, quem não sentir isso, eu estou abalado por isso. É complicado trabalhar diante dessa proliferação. Os hospitais no Sul comprando containers, né? Alugando containers refrigerados para guardar os cadáveres. Então, é uma situação que exige não só essa dimensão técnica, gerencial, mas também uma dimensão moral. Por isso que eu estou sentindo falta, né? Onde estão as lideranças religiosas, de todas as religiões brasileiras? Não é só da católica, não é só da evangélica, não é só da pentecostal, não é só da umbandista. Todas. Eu estou tentando articular isso, né? Quer dizer, fazer uma coletiva solene, em que eles digam e manifestem a preocupação com a vida humana. Pelo menos uma instância do país fazer isso, né, Thalita? Perfeito. Seria um exemplo ótimo. Agora, Conde, você falou, deixa eu aproveitar